Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio Eu sou Luciano Albuquerque. e o assunto hoje é principais dúvidas dos alunos sobre diabetes mellitus. Pessoal, a gente tem um curso de diabetes que inclusive foi lançado no último mês de junho, sucesso de avaliação. E nesse curso, o Luciano sabe bem, os alunos mandam dúvidas, a dúvida cai direto para o professor que deu aquela aula. Então, nós reunimos aqui algumas dúvidas que se repetiram com mais frequência para que a gente possa discutir e, de repente, também ajudar outros alunos que fazem ou não o nosso curso de diabetes. A primeira dúvida, Luciano, quem enviou foi a Eliane Polatti. Ela perguntou o seguinte: é recomendado o uso de estatina no paciente com diabetes como prevenção primária para a doença aterosclerótica, mesmo que ele tenha lípides no alvo? E aí? Boa pergunta, é uma dúvida frequente quando a gente vê, até o próprio paciente pergunta por que está tomando aquela medicação, né? Mas assim, para o paciente diabético, teoricamente sim, a resposta correta é que ele deve usar estatina, praticamente todo diabético deve usar estatina, né? A gente sabe que tem uma estratificação de risco cardiovascular, o diabético é um paciente de risco cardiovascular elevado, quando compara com o não diabético. E para você dizer que um diabético tem baixo risco, ele teria que ter uma coisa até polêmica, que ele colocar uma faixa etária mais baixa, né? Para homem abaixo dos 40 anos, para mulher abaixo dos 46 anos, pela diretriz brasileira. Seria um paciente de baixo risco, onde ali a estatina estaria como opcional, né? Se você pegar a diretriz americana, diabetes igual estatina, né? Não muda, não sai nem da coisa. Se você estiver abaixo dos 40 anos, aí também pode ser considerado ou não. Essa questão da idade, o diabético jovem, a gente tem recebido novos dados, que é um diabético que tem um risco cardiovascular aumentado, né? Mas aí você vai pegar qualquer fator de risco que ele apresente, é estratificador, ele já deixa de ser baixo risco. Então, esse diabético jovem, obeso, diabético jovem, síndrome metabólica, diabético jovem, hipertenso, diabético jovem, qualquer coisa, ele já vai para a estatina de todo jeito. Lembrar que a condição é aquela, o LDL quanto menor, melhor, e que a doença aterosclerótica é uma doença contínua ao longo da vida toda do paciente, né? Então, assim, essa plaquinha lá que deu um infarto no paciente com 50, 60 anos, essa plaquinha já está se formando desde a infância. Então, na hora que você tem um diagnóstico de uma condição de risco, é preciso ter fé, mas os dados da literatura mostram isso, que tem que tratar, tem que usar estatina. Então vamos colocar isso de uma forma prática. Então, se eu tenho um paciente com diabetes tipo 2 real, paciente de 55 anos, homem, tem Isso. diabetes tipo 2, tem hipertensão. Já é um paciente de alto risco, Aí é. certo? E ele vem com LDL bom, LDL ali de 70, 65. Esse paciente, então, mesmo assim, tem indicação de estatina. Isso. Lembrar que essa história de meta, minha gente, a meta é para você perseguir depois que você já começou o tratamento, não antes do tratamento, tá? Você pegar a diretriz americana é ótima nisso. A diretriz americana coloca lá, ó, se você tiver um paciente diabético, já é estatina de potência intermediária. O paciente diabético, fator de risco, estatina de alta potência. Se questionava, a diretriz anterior ainda botava que era, se ele tiver um LDL a partir de 70, né? Então, se ele já tivesse abaixo de 70, sem usar nada, poderia não fazer, mas a gente tem, o diabético não tem como ele não ter um quadro de inflamação subclínica, de ter risco, e aí a gente tem dados desses novos estudos com PCSK9, com por aí vai, que mostraram que pegando paciente com LDL abaixo de 70 e botando para abaixo de 30, ele teve benefício. Então, tem benefício, né? Não tem o que fazer. Perfeito. Segunda dúvida foi da Fernanda. Dúvida muito frequente. Ela quer saber assim: como estabelecer o diagnóstico de diabetes em um paciente pré-diabético já em uso de metformina? Aqui é o seguinte, Luciano. O paciente teve o diagnóstico de pré-diabetes, há uns 2 anos. E Você começou começou o tratar, né? tratamento com metformina, está usando 850 miligramas 2 vezes ao dia. Certo. Qual é o parâmetro que eu vou ter para saber se esse paciente Ainda que é já está pré em ou já é terapia... diabético? Isso, se ele evoluiu para diabetes. Não, Eu vamos vou lá. vou dar as opções, certo? Aham. Opção A, eu tiro tudo, E aguardo testo. algumas semanas e faço um TOTG.
Ah. Ou opção B, eu aplico os critérios convencionais de diabetes? Teórica, a resposta é B, né? Não tenha dúvida em relação a isso. Vamos lá, pessoal. O que é pré-diabetes? Pré-diabetes é uma condição de risco para o paciente ficar diabético. Então, se você pegar 2 pacientes, um está com a glicemia de 110 e outro está com a glicemia de 90, o de 110 tem maior risco. Pronto, acabou, né? Então, pré-diabetes é uma condição de risco para ficar diabético. Tem aqueles cenários específicos que se beneficiaram do tratamento farmacológico com metformina, né? O paciente tem outra condição, o paciente é pré-diabético e obeso, então eu vou usar liraglutida para tratar a obesidade dele. Eu já estou tratando pré-diabetes, né? Eu não preciso botar metformina, já está tratando, né? Qual é a meta de tratar pré-diabetes? Ele ficar com a meta de glicemia normal, ele sair do pré-diabetes, né? Então, se você disser assim, eu dando, sei lá, 500 miligramas de metformina e o paciente continua no pré-diabetes. Pô, meu filho, aumente a dose. A dose usada no DPP é 1.700, essa que você colocou de 850 duas vezes, né? E você deu o diagnóstico pré-diabetes. Qual é a falha do tratamento? Ele ficar diabético. Então, pronto, deixa o cabo tomando o remédio, não precisa tirar o remédio e vá testando ele, acompanhando ele. Se em algum momento ele preencher critério para diabetes, ele deixa de ser pré e passa a ser diabético, tá? Se você tiver uma situação especial, o paciente era obeso, eu tratei a obesidade do paciente, ele perdeu 10%, mais de 10% do peso inicial. A gente já viu o Direct mostrando que isso é um cenário que pode reverter o diabetes. Aí você pode considerar, ele perdeu 15 quilos e você conseguiu manter os 15 quilos perdidos, você pode considerar tirar o tratamento farmacológico, dizer que o paciente normalizou e acompanhar, se o paciente quiser fazer isso, tá? Se o paciente quiser continuar o tratamento farmacológico, continua o tratamento farmacológico. A gente não tem zero evidência de que o uso de metformina no médio e longo prazo vai trazer algum malefício para o paciente, desde que você, obviamente, acompanhe, né? Deficiência de B12 e as outras condições que você pode ter com metformina. Beleza, é só acompanhar. O paciente começou a tomar metformina, fez diarreia, fez não sei o que, eu tirei. Aí você tirou por causa de efeito adverso. Não foi para testar se ele ainda é pré-diabético ou se ele virou diabético. Então não faz sentido você querer testar isso, tá? Nem precisa, né? Não existe teste para saber se ele ainda é pré-diabético, tá? É só se o cara quiser realmente suspender por alguma outra razão. E você tocou num ponto bem importante, que não adianta ficar querendo tratar pré-diabetes com 500 miligramas de metformina. Isso. O pessoal faz muito, muito ainda, né? Isso. Então, uma dose de pelo menos 1.700 miligramas dia para a gente conseguir um bom resultado. E nem ficar satisfeito em continuar pré-diabético, né? Assim, a gente tem que brigar para deixar o pré-diabetes e tratar, como pré-diabetes, tratar as condições que predispõem ao diabetes, né? Então, focar na obesidade, focar na perda de peso. Como a maioria dos pacientes vão ser obesos, se você tiver condição de usar um GLP-1, usar até outras drogas, usar sibutramina, por exemplo, não tem problema usar sibutramina pré-diabetes, pode usar para perder peso, você está tratando a obesidade, e a comorbidade você trata em paralelo, tá? Então aí se você conseguir fazer esse paciente perder peso, você tem uma grande chance aí de melhorar a glicemia dele. Lembrando que o pré-diabetes também é associado com complicações micro e macrovasculares. Sim. A gente tem neuropatia diabética em paciente com pré-diabetes. Por isso que a intenção realmente é alcançar a normoglicemia para esse paciente. Perfeito. A terceira dúvida foi do Tiago Espolador. Ele quer saber o seguinte: paciente com diabetes vai para uma consulta de rotina, mede a glicemia capilar e esta se mostra acima de 400 mg por decilitro. Paciente assintomático. Como conduzir? Esse paciente tem que ser encaminhado para a emergência? Essa é uma dúvida muito frequente, Luciano, o pessoal que trabalha na atenção primária. O paciente vem para a consulta na atenção primária, passa na triagem, mede a glicemia capilar, está lá 500, e aí o pessoal quer saber se tem que encaminhar aquele paciente para a urgência, se faz uma dose de insulina regular ali mesmo na unidade de saúde e mantém o tratamento habitual. Não sei se é o caso do Tiago, se ele trabalha na atenção primária, mas é uma queixa realmente, uma dúvida muito frequente. Uhum. E aí, o que é que a gente faz nesse caso? Aí você não precisa conduzir a ambulância, né? Só conduza o paciente mesmo. Ele está numa consulta ambulatorial, minha gente. Então, assim, o paciente numa consulta ambulatorial, em geral, 90% das queixas que ele vai chegar na consulta ambulatorial vão ser resolvidas no contexto ambulatorial, tá? Então, a hiperglicemia por si só não é uma condição emergencial, né? As emergências hiperglicêmicas são o estado hiperosmolar
e a cetoacidose, né? Então, se for um paciente DM1, um paciente com insulinopenia, se o paciente disser assim, tá perdendo peso, poliúrico, polifágico, você questiona ativamente. Sintoma não é estar passando mal, tá certo? Se ele disser para você que está perdendo peso, perdeu 20 quilos, não sei o quê, aí ele é sintomático, não é assintomático, tá? Então, assim, aí já muda um pouco o cenário. É sintoma de crise hiperglicêmica. Então o paciente ali pode estar um pouquinho obnubilado, você não conhece o paciente de antes, não sabe como é, aí eu acho que caberia alguma observação em relação a isso, fazer um dipstick ali de urina, ver se tem cetona, não sei o quê, beleza. Mas assim, o paciente está bom, jogando bola, tem diabetes há 10 anos e está mais ou menos no mesmo estágio, que é o que a gente, na maioria das vezes, veria essa dúvida e vê o povo mandando para emergência. Então não precisa. Eu dei um diagnóstico, você não sabia nem que era diabético, tá 400 a glicose dele. Aí, meu filho, tem um pouquinho, né? Segura um pouquinho, ali pode ser que seja talvez uma emergência que está surgindo. Então, talvez ali valha uma avaliaçãozinha a mais imediata, mesmo que ele não esteja dizendo para você que não está sentindo nada. Mas ali tudo bem. Mas um paciente que já vem, tem diagnóstico, está usando medicação e que chegou com a glicose mais alta, comece aproveite o embalo, faça o tratamento correto. Aí tem que começar uma insulina. Às vezes pode ver alguma condição associada, o paciente está infectado, está com alguma síndrome viral, está com alguma infecção mesmo. Mas aí é um paciente para iniciar a insulina, né? E você, ambulatorialmente, teoricamente, tem muito mais competência e capacidade de começar essa insulina no consultório do que o cara lá na emergência, né? O cara da emergência não vai prescrever a insulina de 200 pacientes ele atendendo. Não, olha aqui a canetinha, aspire assim, faça assim. Ninguém vai fazer isso na emergência, né? Então, o ideal é que você faça a prescrição dele no atendimento, no próprio atendimento ambulatorial. E se você está na emergência e recebeu esse paciente, não adianta você esperar baixar a glicose e depois mandar ele embora e não passar nada de insulina para ele ir embora. Então, não faz sentido. Nem precisa ficar na agonia de, não baixou, tome outra dose, não baixou, tome outra dose, não baixou, tome outra dose, né? Então, a glicose não é um alvo na emergência, né? Veja se ele tem sintoma ou não. Essa insulina regular que o pessoal faz muito, ela não muda desfecho nenhum. Uhum. O que muda desfecho, Tiago, que fez a pergunta, então é você aproveitar essa oportunidade para insulinizar prontamente esse paciente de forma fixa, não naquele momento, mas começar uma terapia, pelo menos com insulina basal de forma fixa. Isso. Quarta dúvida muito boa, que a Isabelle Bovolato enviou, o seguinte. Ao associar o inibidor de SGLT2 em um paciente com diabetes mellitus tipo 2 em uso de insulina, pensando nos benefícios cardiovasculares, eu preciso reduzir a dose da insulina ou suspender algum outro antidiabético oral? Aqui no caso, Luciano, é um paciente, pelo que eu entendi, que está na metaglicêmica, ela vai começar a glifosina por benefício cardiovascular mesmo, ou que fosse um benefício renal, e a dúvida é o que fazer com a insulina, o que fazer com os outros hipoglicemiantes orais. Haveria algum risco? Haveria risco de hipoglicemia? Pode suspender a insulina de vez? Não, de jeito nenhum. Vamos lá, pessoal. A gente tem que pensar no ISGLT2. Isso é uma coisa bem interessante, até quando você olha os estudos de ISGLT2 de desfecho. Né? Você olha a curva glicêmica, você vê que a glicemia cai e ela não baixa do 7, né? Assim, a glicada ela dá uma baixada, quando vai chegando no próximo da meta, ela vai aplainando. Por que isso? Qual é o mecanismo do SGLT2? Ele é um mecanismo glicosúrico. Então, se você pegar um paciente com uma glicada muito alta, paciente com a glicemia inicial muito alta, vai ter uma queda muito grande porque vai ter muita glicosúria. É um delta, né? A diferença entre o limite de reabsorção e onde a glicose do paciente está. Se o paciente está compensado, essa glicosúria é mínima. Então, você não vai ter ali uma potencialização de nada. É como você usa SGLT2 num paciente que tem insuficiência cardíaca e não é diabético. Então, assim, fosse assim, tem hipoglicemia, tem que dar glicose para ele. Não tem isso, tá? Então, vai ter glicosúria. É recomendado, inclusive, que a gente não tenha uma redução muito acentuada de insulina, porque se o paciente precisa de insulina e você reduz muito a insulina por causa do SGLT2, tem o risco de cetoacidose, porque o ISGLT2, mesmo no DM2, ele aumenta a glucagon, aumenta a produção de corpos cetônicos, então tem esse mecanismozinho aí associado, tá? É óbvio, se o paciente tiver já, o paciente usa insulina, de vez em quando tem episódio hipoglicêmico, e você vai associar ISGLT2, aí não, né? Aí você diminui um pouquinho ali a insulina, 20%,
Até 20% é até o número Perfeito. nos estudos de DM1, né? Não use SGLT2 no DM1, né? Mas assim, se o que eles fizeram nos estudos clínicos era esse limite para não ter perda, né? Perfeito. Então, assim, gliflozina por si só não aumenta risco de hipoglicemia. Agora, quando associada com insulina, com sulfonilureia, esse risco pode surgir. Pode Por surgir. isso, fazer essa redução de dose. E aí, É, obviamente, você vai fazer uma redução inicial 10 a 20% da dose da insulina. No segundo momento, pode sim reduzir mais 10, 20%, se esse é, paciente continuar evoluindo com redução das glicemias. isso. Aí você pode fazer o ajuste. Toda vez que você fizer alguma mudança, o que, é que a gente recomenda bem, né? Assim, a hipoglicemia de intervalo é da basal, né? E a prandial vai pegar as pós-alimentares. Então, por exemplo, GLP-1 que cobre mais pós-prandial, a gente diz, vou associar, paciente já usa insulina, vou associar um GLP-1 aqui. Então, talvez, se ele já é um paciente que usa basal bolos, embora a gente não tenha essa recomendação de voltar para GLP-1, pode diminuir os bolos, porque ele vai ter um pós-prandial melhor. O paciente usa insulina e vai começar a SGLT2, então pode diminuir um pouquinho essa dose da basal, mas assim, você vai ficar de olho, né? Acho que esse cenário também é um pouco atrasado, né? Porque o paciente, se ele já está insulinizado e você agora vai pensar no benefício cardiovascular dele, talvez você já tenha perdido um pouquinho o time até. Massa, tá respondido. Quinta dúvida foi do Pedro Henrique. Ele quer saber, um paciente com diabetes tipo 2 que vai submeter a uma prostatectomia, uma cirurgia eletiva, a partir de qual valor de hemoglobina glicada posso liberar para a cirurgia? Pedro, a gente tem uma recomendação recente sobre isso, né, Luciano? Isso. Acho que mês de junho, mais ou menos, a Endosociety publicou um guideline sobre hiperglicemia no ambiente hospitalar e ela acaba falando também sobre esses pacientes que vão submeter a cirurgias eletivas e recomendam um ponto de corte glicada de 8% para que você possa liberar o paciente com o coração tranquilo para um procedimento cirúrgico. Isso no contexto que a gente colocou aqui de eletiva, é o ideal, né? Que o paciente tenha com bom controle para você fazer bem a história, até para você ter um processo aí educativo em relação ao pós-cirúrgico, né? Não adianta nada você dizer, não, eu consigo controlar a glicose dele, mas se ele vem com a glicada alta e você vai controlar só para fazer a cirurgia, quando ele sair da cirurgia vai voltar a ficar descontrolado e vai, né? De repente ter algum risco maior de infecção no pós-operatório. Então aí tudo bem. Se você tem uma semi-eletiva, né, aquela cirurgia que você, preciso fazer, não é uma urgência, mas eu tenho que fazer rápido, porque está ali tendo algum problema, não sei o quê, tive uma oportunidade para fazer agora e não vou ter depois. Aí cabe você fazer uma intervenção, vamos dizer assim, para controlar aquela glicemia. Como a glicada vai demorar 2, 3 meses para você trazer ela para a meta, então aí você pode insulinizar um pouquinho mais rápido e usar altamétrica para ver que ele está ali controladinho. Mas evitar, obviamente, fazer cirurgia paciente descompensado, né? Boa. Para finalizar, eu deixei aquela dúvida mais polêmica, essa vai render. A Caroline Bratti perguntou o seguinte: paciente com diabetes mellitus há 16 anos, teve um AVC há 30 dias. Qual é o melhor antidiabético para segmento do caso? Aí ela pergunta se seria uma gliflozina. O que você acha? Assim, vamos lá. Essa é boa porque a gente teve a publicação recente agora também de uma atualização, né, do consenso, né, do guideline conjunto A da EASD, e eles fizeram uma atualização, inclusive, no tópico AVC, né, no tópico doença cerebrovascular. O que é que a gente tem? No paciente com doença aterosclerótica estabelecida, que é aquela primeira separação que você faz, você teria que priorizar GLP-1 ou ISGLT2. Se é doença aterosclerótica, o guideline até coloca que é uma falha lá dele, que ele pode dizer, pode ser GLP-1 ou ISGLT2. Só que quando a gente vem para os estudos clínicos, o GLP-1 ele puxou o 3-point MACE em cima de AVC, né? A gente viu, por exemplo, o Sustain 6, ele reduz o 3-point MACE, não reduz mortalidade e reduz muito doença cerebrovascular. Com a semaglutida. O Rewind com a dulaglutida puxa muito para a redução de desfecho cerebrovascular. Também, mesma situação. O líder já tem um pouquinho mais parecido, né? Pega mais prevenção secundária, também dá uma proteção cardíaca boa, mas também tem proteção cerebrovascular. Então, o GLP-1, por ter um mecanismo vascular, vai ter um resultado melhor.
Se a gente pegar estudo de SGLT2, ao contrário, eles têm uma redução de desfecho combinado, do desfecho composto, mas especificamente no cérebro vascular, tem alguns até que dá uma subidinha, não aumenta significativamente, mas tem uma subidinha. Por quê? Porque tem um efeito diurético. Não, a gente não vai dizer nunca que SGLT2 é um diurético de luxo, tá? Como alguns doidos por aí dizem. Mas assim, o ISGLT2 vai ter uma redução volêmica. Então, aquela vasculatura ali terminal, que é a mesma história, por exemplo, que a gente faz de doença vascular periférica, né? Que o paciente tem um pé de risco, tem uma áreazinha ali com um pulso muito fraquinho, não sei o quê. Vai botar SGLT2, tem um risco maior de perder, de ter uma amputação, ter alguma coisa? Tem. Então, a mesma coisa vale para o AVC. Óbvio que a gente está falando de AVC isquêmico aqui, né? Então, assim, se for AVC hemorrágico, muda completo o cenário. Mas se é AVC isquêmico, aquela circulação finalzinha, se você vai, de alguma forma, reduzir, pode, não é que vá, né? Tem estudo mostrando que o volume intravascular não diminui no uso do SGLT2, né? Mas aí o SGLT2 não seria a primeira linha. E a outra droga é a pioglitazona, né? A pioglitazona tem evidência, estudo íris, né? Paciente com histórico de AVC, com resistência insulínica demonstrada pelo Roma, a pio reduziu o desfecho desses pacientes. Tem aquela desvantagem da pioglitazona, né? De retenção hídrica, ganho de peso, em pacientes às vezes mais idosos, que já tem um risco aumentado para fraturas, aumentar também fraturas de extremidades. Então termina que o GLP-1 acho que ganha maior destaque nisso, considerando o benefício que tem no AVC e também menos efeitos colaterais. Se ela fecha a pergunta com qual é o melhor, um só mesmo, aí, né, eu acho que talvez aí, a não ser que você diga assim, o paciente teve um AVC, ficou com uma sequela, não quer comer nada, eu particularidades. Mas assim, o que tem evidência de redução de desfecho cerebrovascular especificamente GLP-1 e pioglitazona, isso está atualizado no guideline comum aí, né? Excelente, foi uma pergunta bem interessante. Legal, então se alguma dessas dúvidas também era sua, gostou, compartilhe esse podcast com seus amigos e continue acompanhando Endocrino Papers aqui no podcast e também nossos posts lá no Instagram. Até a próxima! Até mais, pessoal!